E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Vamos nesse momento aqui reagir à transmissão ao vivo, à live do presidente, que acontece todas as quinta-feiras. E sempre tem algo interessante nessas transmissões ao vivo aí do presidente Jair Bolsonaro. Então vamos juntos aqui reagir a esse acontecimento, ok? Lembrando, vou botar aqui para vocês, ó. Quero já pedir a todos aí que deixem bastante curtida, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. E lembrando para vocês uma coisa, a transmissão do presidente é assim, geralmente 20 minutos ele comentando os assuntos gerais e depois ele abre para o pessoal da Jovem Pan fazer algumas perguntas e ele responde ao vivo. Sempre aquelas perguntas amigas, né, dos passadores de pano oficial do governo, que são os pingos nos is. Então, vamos entrar nessa questão aí e entender. Vamos lá. Agora, curiosidade, levando-se em conta esses 2 meses aqui, junho e julho, levando-se em conta os 2 meses anteriores, né, ou do ano passado, praticamente triplicou a apreensão de drogas aqui pela Polícia Rodoviária Federal. Tá? Parabéns ao diretor-geral, o PRF ágil, né, por estar trabalhando de forma bastante objetiva, nos protegendo nas pistas e também apreendendo drogas, armas, e brevemente vou dar um levantamento também sobre a apreensão de armas, desde quando assumiu o ministro André Mendonça, né, e o novo diretor-geral da Polícia, da PRF, levando-se em conta períodos anteriores. A gente sabe que apreensões no Brasil sempre acontece, às vezes a federal consegue fazer grandes apreensões. Agora dizer, isso é obra do André Mendonça, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Agora, com certeza tem que comemorar as apreensões, porque a federal continua funcionando, a Polícia Rodoviária Federal continua funcionando, e de vez em quando pega. Agora, o que pega é muito mínimo diante do que entra, tá? O que entra sempre é muito maior. Medida provisória 984, liberdade no futebol. Isso vai dar o que falar pela frente, né? 16 times da primeira divisão, dos 20, são favoráveis a ela, tá certo? Grande parte dos times da segunda divisão também são favoráveis. Está previsto semana que vem, talvez o pessoal do Nordeste da segunda divisão venha a Brasília. E eu, estando bem, já deixei avisado, gostaria muito de recebê-los, quem sabe almoçar, bater um papo com eles. A segunda divisão é muito importante aqui no Brasil também. E essa medida provisória, vocês sabem, né? Dá liberdade no futebol para os times de futebol. Eles podem negociar o direito de arena, o direito de imagem, com qual televisão bem entender, ou outra mídia qualquer que porventura queiram vender a imagem do seu jogo. Então o time mandante passaria então a ser o dono da venda dos sinais. E também na medida provisória, uma coisa muito boa, né, dá direito a 5% de toda essa renda, divide para os atletas aí que entrarem em campo. Então é uma medida excepcional que a gente espera que o parlamento não a deixe caducar. Todo mundo sabe que essa MP, o Maia já até comentou que não vai botar para votação, então o Maia deve deixar essa MP caducar, sim. Ele não quer se meter, porque ele percebe que isso aí é uma briga entre o Bolsonaro contra as organizações do Globo. Então tá uma briga. Agora, todo mundo sabe que houve tempos atrás que a Band tinha contrato de todos os jogos de futebol, o SBT já teve, a Record já teve, a Rede Globo já teve. A questão é que esse mundo do futebol é muito caro, é um mundo que eles cobram muito dinheiro. E parece que os dirigentes de futebol vê nessa situação toda do presidente aí, uma oportunidade de ganhar mais. Isso daí é a questão. Agora, vamos ver o que isso vai acontecer, porque o Bolsonaro joga tipo assim, vão destruir as organizações do Globo, tirar o monopólio do futebol, só que já houve na Band, já houve no SBT, eles que abriram mão. Agora, é um mercado caro, é um mercado que tem que ter dinheiro, tem que ter estrutura, e vamos ver o que vai acontecer aí. Eu só sei que nesse momento que o Brasil vive, essa guerra parece tipo assim, é uma guerra que parece que não é no momento. Eu acho que no final os times de futebol vão sair perdendo por causa do momento. Tá? É o que eu acho. Mas vamos... E como estão muito bem, graças a Deus, até hoje. A mesma coisa me reportou, o Nix também me reportou, o ministro Milton, né? Da educação, sentiram muito bem também. Então, deixar claro aqui, hoje eu vi um governador falando aí, criticando a hidroxicloroquina, não sei o quê. Falando em ciência, até lembrei do Mandetta, né? Parece até que o governador do estado aí fez a mesma faculdade do Mandetta. Na ciência, mas não existe comprovação ainda científica, né,
E como alguns dizem, como não é porque não existe comprovação científica, né? Então o que acontece? Não é recomendado e não é recomendado também. Então, não é recomendado e não recomendado. Então toma sal, toma açúcar, toma coca, qualquer coisa serve. Então por que só ficar levantando a caixinha da hidroxicloroquina, né? Qualquer coisa. No tom que ele está dizendo, qualquer coisa presta, né? Nada tem comprovação. Nem é e nem não é, tá isso tudo ainda. Mas mais cedo ou mais tarde ele vai chegar à conclusão no tocante a isso. Agora, outdoors pelo Brasil. As informações que eu tenho, tem mais de 1000 outdoors pelo Brasil, me cumprimentando, em especial na região onde tem o agronegócio. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui para mim. Se tem mais de 1000 outdoor no Brasil, então sinal que nós estamos pagando muito. Pois com toda certeza não está saindo de graça. A Secom está investindo aí mais de 22 milhões em propaganda para fortalecer a imagem do Bolsonaro. Aí de repente aparece esses outdoor no Brasil. Então tem mão do governo aí que deve estar com certeza financiando por debaixo do pano essas ações aí. Agora, o Bolsonaro faz tanta propaganda da hidroxicloroquina que passa a ideia que alguma coisa Bolsonaro ganha por baixo de tudo isso. A gente não sabe, né? Mas tudo indica que tem alguns empresários que é próximo do governo que lidera essa situação. Queimadas na Amazônia. Olha uma foto aqui da satélite da NASA. Compare aqui, está em vermelho, é o foco de calor, né? Incêndio. Compare o Brasil com a parte subsaariana. Então a NASA aqui demonstrando e a crítica é só ao Brasil. E se vocês olharem bem, na região amazônica não tem nada vermelho, não pega fogo, a floresta não pega fogo. Então é uma campanha maldosa o tempo todo contra o Brasil, porque isso tem a ver com a economia. O Brasil é um gigante no agronegócio. Tá? O agronegócio não parou com a pandemia. Parabéns à ministra Tereza Cristina, aos produtores rurais por esse trabalho maravilhoso que vocês sempre fizeram pelo Brasil. Tá? Sendo especial depois da fundação da Embrapa, que o Brasil cresceu muito nessa área. E o nosso agronegócio alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós estamos partindo para 8 bilhões de habitantes, né? Estamos partindo para 8 bilhões de habitantes, mais ou menos aí 15% aí da população mundial. O Brasil alimenta os seus aí produtores rurais. Então, uma campanha que acontece muitas vezes. Um jornal aqui, aqueles conhecidos, né, que faz de tudo para derrubar o governo, para falar mentiras, publica uma mentira, a empresa de fora pega a mentira, publica lá na Europa, daí a empresa daqui vai lá e pega da Europa e vem para cá. Olha como é que está aí o presidente lá na Europa, está lá embaixo. Qual é a grande preocupação do Bolsonaro agora, nesse momento? Existem movimentos internacionais pedindo alguma sanção sobre o Brasil, pois o que aconteceu? Durante o governo Bolsonaro, operou-se um verdadeiro desmonte nas empresas de combate ao desmatamento, em todas as empresas e órgãos de fiscalização. Então o Bolsonaro, através aí do Ricardo Salles, desmontou todas as empresas que ficavam de olho, tanto invasão de terras, desmatamento, essa situação toda. Então o Bolsonaro tenta passar um pano, não está tendo tanto incêndio. Pode até não estar tendo tanto incêndio quanto antes, mas isso é fato. Houve um desmonte sim das empresas. O Mourão comentou sobre isso. Mourão, semana passada no Senado, disse que o Brasil perdeu a narrativa, porque já viu que os fatos estão aí. E o Mourão disse que esconder os números é pior, que é melhor trabalhar com a verdade, porque ele sabe que a casa caiu nessa questão. Ou o Brasil demonstra trabalho agora, ou pode ser sancionado no seu agronegócio. Essa é a grande questão. Fundeb. A proposta inicial começou, acho que 3 anos, se não me engano, mais ou menos 3 anos atrás, 3 anos. Era de o governo bancava o equivalente a 10% da despesa, tá certo? No tocante ao financiamento da educação básica pública, e a proposta é que não passar para 40%. Mas, Jota, eu toparia passar para 80%, 90%, né? Desde que tivesse receita. Tá? Agora, foi um embate muito grande, o governo fez a sua parte, que se passa a 40%, tinha que criar 2 CPMF. É simples. Marca isso que o presidente disse. Se passasse, teria que criar 2 CPMS. Vamos lá, o Bolsonaro tentou parar o Fundeb de tudo que é jeito. Eles queriam que o Fundeb só fosse votado em 2022. Então, ano que vem, 2001, não teria Fundeb, né? Que é um fundo aí para educação básica. Aí o Bolsonaro disse, se chegasse a 40%, como é o que queria, teria que ter 2 CPMF. Então vai ter que ter uma CPMF. Ele já assume aí
de pouquinho que vem aí sim uma CPMF, mesmo que não queira usar o nome CPMF. Mas é o que realmente está acontecendo no Brasil. Então você percebe aí que esse Fundeb deu essa briga toda, que essa situação aí da Bia Kicis, né? Que votou contra o governo, mesmo sendo vice-líder do governo no Congresso, e foi cortada pelo Bolsonaro. E aí o Bolsonaro comenta sobre essa questão. Ele não era a favor do Fundeb, mas como viu que ia perder, rapidamente mudou o jogo para parecer que estava focado na educação junto com todo mundo. Mas se eu não me engano, nós temos quantos ministros aí, ou seja, que fizeram colégio militar? Dos 23 ministros, por coincidência, 9 fizeram colégio militar. Entre eles, por exemplo, o Paulo Guedes, que fez o colégio militar de BH, o Levi, que é da AGU, fez o colégio militar de Porto Alegre, entre tantos outros. Alguns militares fizeram colégio militar também. Vocês pegam os colégios das polícias militares de Goiás, que é do estado aqui do Major Vitor Hugo. 61 colégios. 61 colégios, né? Tem colégio lá onde a aprovação no Enem é 100%. É 100%. A mesma coisa, colégio militar do estado do Amazonas também, eu tive em um lá. Antes da campanha, um ano antes da campanha, estive visitando. Então a molecada aprende de verdade, porque tem disciplina, tem hierarquia, tem castigo, poxa. O moleque fica até mais tarde para sair da sala de aula. Tá? Esse é o castigo, né? Vamos falar que eu estou querendo surrar moleque. Não tem nada a ver com isso não, tá certo? O ensino no colégio militar é um ensino muito bom, realmente. Geralmente, pelo que a gente percebe, o pessoal fica praticamente no ensino integral, o pessoal que estuda em colégio militar. E eu acho que o colégio integral deveria ser um grande objetivo do governo Bolsonaro, de qualquer outro governo. Porque, já que vem esse recurso do Fundeb, que agora é bastante recurso, poderia se investir pelo menos na educação básica, né? Que as crianças ficassem mais tempo na escola. Isso evitaria de as crianças estarem na rua aprendendo o que não deve, né? A criança passaria mais tempo no colégio, aprenderia uma educação de qualidade. Então eu acho que o colégio no Brasil chegou o momento aí de preparar, fazer um esforço para que haja colégio integral. Você vê que em Pernambuco já tem, e é um sucesso, né? Isso poderia ser exportado para todo o Brasil. Então não digo que seja, como o Bolsonaro disse, de bater ou castigar. A questão é que quando a criança vai pegando aquele ritmo desde pequenininho, acaba pegando e vai embora, né? Reforma tributária. Agora, o Brasil é um dos piores países para se fazer negócio. Então, quando o mundo às vezes quer investir aqui, quando vê esse cipual de essa burocracia enorme de impostos, de fiscalizações, de multas, o elemento vai embora, desiste. Então, dando destaque aqui, o que o presidente está dizendo, 2 pontos. Primeiro, a ironia aí, né? Bolsonaro disse, nós apoiamos o Fundeb. Não apoiaram. Bolsonaro foi contra o Fundeb, tentou atrapalhar o máximo que pôde, botou o Arthur Lira, né, que, na verdade, o líder do governo no Congresso hoje é o Arthur Lira, né, o chefe do Centrão, que deve substituir o Rodrigo Maia na cadeira como presidente da Câmara. Então o que acontece? Eles tentaram atrapalhar o Fundeb, tentaram deixar para depois, mas não conseguiram. Quando viu que ia perder, que o Centrão fechou que ia aprovar o Fundeb, aí Bolsonaro recuou e resolveu apoiar. Então o que acontece? Ele disse, nós apoiamos? Não apoiou. Depois, quando estava já a causa perdida. Agora, sobre a questão de imposto, tributação, isso sim é verdade que o Bolsonaro está dizendo. Quanto mais impostos, menos investidores vêm para o Brasil. E essa nova CPMF que o governo está criando, isso afasta mais ainda os investidores do Brasil. É mais impostos, é mais encargos. Então o Brasil fica cada vez mais chato, difícil, pesado trabalhar, que a carga tributária aumenta mais para quem está dentro e aumenta para quem vem de fora. Não acha atrativo investir no Brasil. Nesse momento agora, daqui em diante, o Bolsonaro vai responder perguntas do pessoal aí da Jovem Pan. O pessoal faz a pergunta, praticamente cada um vai fazer uma pergunta e o Bolsonaro vai conversar e responder. Vamos ver as mitadas que vai sair daqui. Presidente, que tipo de limitação física o senhor sente neste momento em consequência da Covid-19? Augusto, eu estou com 65 anos, acho que você está com um pouquinho mais do que isso, né? A limitação normal, da idade. No resto, me sinto muitíssimo bem, disposto, estou um pouco agoniado por estar praticamente preso aqui dentro de uma sala, né? Virou programa para mim ele ver aqui quando a bandeira, o arranhamento da bandeira nacional aqui, passou a ser um programa, se bem que é um ato também patriótico, né? Que vai muita gente para lá. Hoje tinha aqui umas 40 pessoas ali, pouca gente, mas
E o que importa, conversa com o povo e vê a bandeira descer. Estou muito bem, Augusto. Não precisa a população aqui, lógico, toma cuidado. Mas não precisa ter pavor no tocante ao vírus. Essa política vai ter que ser repensada. Porque se continuar com isolamento, a tendência é o Brasil virar um país de miseráveis. E um país de miserável, o socialismo, tá, vê esse terreno fértil para isso. A primeira onda, vida. Eu lembro do Mandetta falando na reunião de ministros, vamos ter caminhões do Exército catando corpos pelas ruas. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos? Tá? O pico é a semana que veio, o pico eu não sei quando, o pico eu não sei quando. Tá certo? Terror o tempo todo. Era um ministro que passava muito mais aí, falando aí, em especial para aquela televisão que ele gostava, né, do que trabalhando em si. Você vê aí o Bolsonaro focando no Mandetta bastante na transmissão de hoje, porque o Mandetta anunciou sua candidatura à presidência. Então o Bolsonaro também assume aí que já via o Mandetta como adversário político e o vê como adversário político agora também. Então o Bolsonaro começa a escolher o Mandetta, né? Agora, Bolsonaro comenta sobre emprego, comenta sobre indústria, mas esquece as milhares de vidas que estão morrendo por dia no Brasil, as mais de 80 pessoas que já morreram no Brasil, o mais de 2 milhões de infectados no Brasil. Então Bolsonaro parece que ele só se preocupa com prédios, com empresa, mas não está se preocupando com as pessoas. É uma coisa estranha, né? Ele continua mantendo essa retórica do absurdo. Presidente, boa noite. O senhor poderia comentar a ação das forças de segurança no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, atingindo um banhista com a arma de choque, por ele estar sem máscara? E, se possível, também o caso das forças de segurança em Santa Catarina que invadiram o domicílio de uma bailarina por ela estar recebendo amigos em casa. Como é que você está vendo essa forma aí de cumprimento de medidas de segurança sanitária? Obrigado. Se usa o caso do Rio, eu via as imagens, né? Alguns falam que ele desacatou, é sempre essa história, desacatou. Ele é inadmissível o que fizeram no Rio de Janeiro. Se esse cara fosse cardíaco, podia ter morrido. E olha o pessoal da segurança aí responder. Então, eu tenho muitos amigos, policiais militares, bombeiros, guardas municipais, tá certo? Vamos cumprir o ordem, vamos, ninguém está pregando desobedecer o ordem do governador ou do prefeito, mas vamos medir também. Vamos medir porque se dá um problema, um cara desse morre por causa de uma arma de choque dessa, você vai responder, cara. Não vai ser o governador nem o prefeito. E outra, não tem cabimento o que estão fazendo, não tem cabimento. Essa tara, essa maneira de ir como se fosse o predador em cima de uma caça, pô. No tocante à questão de isolamento, não tem cabimento isso. Tem novo protocolo mundial, né? Não sei de quem aí, eu quero confirmar. Por exemplo, depois do 14º dia, como é o meu caso, já estou no 17º, se não me engano, você não transmite mais. Agora, eu não posso, mesmo com esse protocolo, entre aspas, eu vou tomar a pé disso melhor com o meu médico hoje à noite, eu não posso sair na rua, porque vai ter ação judicial contra mim. Então, eu só vou poder sair daqui quando estiver aí negativado. No meu entender, o presidente está totalmente equivocado. O caso aqui do Rio de Janeiro, da praia de Copacabana, se o cara recebe uma ordem da polícia, olha, você não pode ficar na praia, porque tem uma ordem nessa região, não pode, ou tem que botar máscara. Se a pessoa não obedece, olha, eu vou botar máscara, mas se a pessoa desacata o policial, ele está em desobediência. E se a pessoa não obedece à orientação e ainda tenta agredir os policiais, eles têm que reagir. É a mesma coisa que aconteceu das últimas vezes com as praças. Está escrito na praça, proibido entrada. Aí a mulher senta. Aí vem a polícia e diz, senhora, tá vendo a placa? Tá proibido. Mas vou ficar aqui porque o presidente disse que não, que isso é coisa de governadores e prefeitos e a praça é pública para todo mundo. Senhora, tem uma ordem aqui, não pode ficar. A senhora pode se retirar, por favor? Se a pessoa, naquele momento, diz para a polícia, não vou sair, já está em desobediência. E aí a polícia pode usar força, sim, para retirar a pessoa. Então, Bolsonaro está se contradizendo que ele sempre disse que as polícias devem ser respeitadas. E ponto. Agora, Santa Catarina, o número de óbitos está crescendo. A situação está ficando feia ali na região sul no geral. Essa situação de entrar na casa da pessoa é uma coisa diferente, né? Tem que ser revisto isso daí. Mas se está tendo uma festa, da mesma forma, vem a autoridade e diz, senhora, está tendo essa festa, por favor, libera o pessoal aí, porque não pode ter pessoas juntas aqui, isso é uma ordem aí do governo, é uma ordem da prefeitura. A pessoa continua com a festa, está em desobediência, aí a polícia pode agir. Fazer o quê, gente? É a pura verdade. Tem que entender e concordar com isso. Então o Bolsonaro fica aí, tipo,
desfazendo coisa que ele sempre defendeu, que as autoridades têm que ser obedecidas, principalmente as autoridades policiais. Agora, o que o povo está provando em parte? Está provando aqui e vendo os protótipos de ditadores do Brasil. E deixa bem claro, imaginem se quem estivesse nessa minha cadeira aqui fosse aquele cara que ficou em segundo lugar no segundo turno. O que poderia estar acontecendo em todo o Brasil? Porque olha o que os governadores mais radicais de esquerda fizeram, né? E esse cara é dessa linha, o que estariam fazendo em todo o Brasil, aproveitando esse momento. Bolsonaro diz, o que aquele cara que eu disputei nas eleições estaria fazendo? No caso, ele está citando aí o Haddad. O Haddad queria o quê? Fim da prisão em segunda instância. Aconteceu isso no governo Bolsonaro. Aprovação da lei de abuso de autoridade. Aconteceu isso no governo Bolsonaro. Juiz de garantias. Aconteceu isso no governo Bolsonaro. Limitação da delação premiado. Aconteceu isso no governo Bolsonaro. Né? Liberação do fundão eleitoral. Aconteceu isso no governo Bolsonaro. Então, o que o Bolsonaro fez que o Haddad não faria? Ou seja, o Bolsonaro faz exatamente a mesma coisa que o Haddad teria feito. Então, acabou sendo 6 por meia dúzia. Essa é a grande verdade no final da história. Dói, né? Mas é verdade. Boa noite, presidente. A Câmara aprovou nessa semana a renovação do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Queria saber a opinião do senhor sobre o texto final, que foi aprovado, que vai agora ao Senado. Ficou do agrado da equipe econômica? Foi uma vitória do governo, presidente? Boa noite. Olha, você sabe que a equipe econômica tem a sua linha. Em qualquer governo, né, às vezes ela foge um pouquinho do que você pensa. Tá? Agora, como eu disse desde o começo lá atrás, eu tenho que acreditar nos meus ministros. Quando eu não acredito, ou está fazendo algo que está em desacordo, combinado lá atrás, ou do que era a minha campanha, eu corto a cabeça, demito. Tá? Paulo Guedes, como sempre disse lá atrás, né, o meu posto de Ipiranga, eu tenho que seguir a linha dele. Pouquíssima coisa eu discordo dele. Tá? Como, por exemplo, queria um tempo atrás aqui, não foi do Paulo Guedes, foi de estudo lá da equipe econômica, queriam reonerar os produtos da cesta básica. Eu falei, não, pô, desemprego aí, salário lá embaixo, tá? Os informais perderam tua renda e vamos reonerar o produto da cesta básica. Tem coisa lá que você pode até falar em reonerar. Agora tem outras coisas que sem comentário, óleo de soja, arroz, feijão, sal, açúcar. Tá? Então essa aprovação do Fundeb, o que a equipe econômica queria, tendo em vista a arrecadação caiu bastante, né? Queria um percentual menor ou começar em 22%. Isso é verdade. Tá? Mas o que aconteceu? Dado o que vinha acontecendo na Câmara, a proposta de 40%, quem negociou para o nosso lado, em grande parte, foi o Major Vitor Hugo e o General Ramos, tá? Chegaram nos 23%. E foi uma votação de comum acordo. É pesado? Quem vai fazer o orçamento, né? Uma parte é o governo federal que manda para o parlamento, eles vão trabalhar o orçamento, vão ter que buscar fonte de recurso para isso daí. Né? O ideal seria que esses estados e municípios não precisassem disso aí. Seria o ideal. Mas é preciso e nós temos que atender. Temos que entender porque acabaria, né, o Fundeb esse final de ano agora e tinha que ter o Fundeb ano que vem. Isso o governo estava unido. A desunião é no percentual, tendo em vista a queda da arrecadação. Mas chegamos no acordo, 23%, e a esquerda quis faturar como se fosse uma obra deles, eles pressionaram. O PT não pressiona mais ninguém, pô. O PT pressiona alguém, PCdoB, PSOL, é sem cabimento, sem comentário. Agora, queriam, né, como nos atacaram, dizendo que nós fomos uma derrota nossa, não. Nós fizemos aquilo que, com responsabilidade. Tanto é que todos os líderes partidários, todos, sem exceção, indicaram sim. Meia dúzia parlamentares do PSL votaram não. Pergunta para eles, né? Quem tiver dúvida, pergunta para eles quem votaram. O que votaram contra, né? Parte da imprensa usou muito, né? Bolsonaristas votaram contra o Fundeb. Falta de caráter, né? Isso aí é uma maldade que é comum no meio da esquerda. Então, no meu entender, ficou de bom tamanho. Daqui a 6 anos vai ser revisto isso, vai ser reescalonado ao longo de 6 anos. A gente espera que a economia pegue, porque senão o brasileiro não tem como aguentar mais carga tributária. É impossível. Isso aí está acertado com o Paulo Guedes lá atrás, não tem aumento de carga tributária. Então vamos ver de onde vai sair recurso para pagar isso daí. Tá? A vantagem é que vai ser reescalonada a partir do ano que vem. Queríamos dar mais? Queríamos dar muito mais. Mas seria irresponsabilidade minha, do parlamento, se aprovasse um percentual maior do que isso aí. Então, parabéns
a Câmara. E como vocês ouviram aí do presidente, né? O presidente canta como se fosse uma vitória do governo, quando na verdade o governo tentou parar essa votação do Fundeb. Como viu que ia perder, aí votou e no final chama de sua vitória. O que a mídia disse não é mentira. Bolsonaristas votaram contra. Os 7 votos contrários ao Fundeb eram de deputados bolsonaristas. Então Bolsonaro, onde que está mentira? Isso é verdade. Mas aí agora ele diz assim, não, a minha base não é só 7 deputados, minha bancada é muito maior, porque agora a bancada dele é o Centrão, né? E agora ele está todo empoderado dentro do Congresso. Agora, como você vê todo mundo votando igual, é uma coisa boa que todo mundo entende que precisa de investimento para a educação básica, que o Fundeb investe na educação básica. Se acontecesse o que o governo queria, ano que vem, muitos colégios iriam fechar. Mas, graças a Deus, não aceitaram isso. O próprio Centrão não aceitou isso também, porque ficaria muito feio. Vários colégios fechariam, muitas crianças não estudariam e seria uma coisa pior ainda para o Brasil. Graças a Deus, Bolsonaro foi vencido e agora canta aí como se fosse vencedor. Esse Bolsonaro está muito espertinho. Não é fácil fazer com que a educação funcione no Brasil, que não funciona. A esquerda se vangloria, né, dizendo que ela conseguiu aumentar o Fundeb, não sei o quê, mas a herança que nós temos da esquerda é nada para a educação, nada, e uma educação de péssima qualidade. Quem comprova isso são as provas do PISA. São mais ou menos 70 países, estamos ali em últimos lugares na disciplina que é cobrada, né, que é a interpretação de texto, ciências e matemática. Até uma regra de 3 simples, a molecada de 15 anos de idade tem dificuldade para executar. A regra 3 simples, que dá uma composta. Interpretação de texto também. Na casa de 70% não consegue interpretar o texto. Lê o segundo parágrafo, não entende que leu no primeiro. Isso vem do método Paulo Freire, tão admirado pela esquerda, né? Que a esquerda, quanto mais gente formar sem conhecimento nenhum, melhor. É o título de eleitor numa mão, acerta em um projeto essencialista na outra. É isso que interessa para eles. Tá? Eles dominaram a educação desde lá o período militar, não é de agora não. Teve uma falha do período militar lá atrás, deixaram dominar. Muita coisa voltada para humanas, a parte técnica ou matemática quase que num segundo plano. Tá? Um gasto enorme com a educação no Brasil, em especial no ensino universitário. E para mudar isso aí não vai ser de uma hora para outra. Quando chega a lista tríplice, por exemplo, para escolher reitor de universidade. Daí, logicamente, que a gente analisa o nome das pessoas, né? De currículo, um montão de coisa. Lista tríplice, não interessa quem foi o mais votado ou não. A gente vai muitas vezes na filiação partidária. Muitas vezes o cara, os 3, um é militante filiado ao PT, outro ao PCdoB, outro ao PSOL. Você fica sem alternativa. Tá? Porque a gente sabe, né, o que, em parte, essas pessoas pensam da educação no Brasil. Mais uma coisa? Final da transmissão ao vivo do presidente Jair Bolsonaro. E eu fui fazendo vários comentários durante a transmissão. Espero que você tenha apreciado. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Deixa aí nos comentários o que você achou dos meus comentários, dos comentários do presidente Jair Bolsonaro. E é sempre bom observar a live do presidente Bolsonaro, que você passa a ter uma ideia de para onde o presidente vai. Observe que o presidente não citou o nome da Bia Kici em momento nenhum. Ficou quieto para não comentar, que foi um assunto que bombou hoje na internet. Bolsonaro deu várias catucadas no Mandetta, mas sem comentar diretamente que ele agora é candidato à presidência, né? E Bolsonaro comentou muito sobre o Fundeb, muito sobre a Amazônia e muito sempre sobre o seu remédio aí, a hidroxicloroquina. Então deixe essa informação, qualquer nova informação estarei passando para vocês. Estamos juntos! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.